Fala pessoal, eu sou a Ana Paula Eu sou o Renan Pisa. e esse aqui é o Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E esse é meu primeiro episódio do ano. É pra vocês bater palma, gente. Desculpa. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, mas eu acho que fica mais especial ainda para quem acompanhou a primeira temporada do Vozes e que Exatamente. conhece a gente desde os primórdios do Vozes de Peso. Que Mas nem era antes Vozes, né? não era Vozes, não era Vozes, era o bate-papo Prix. É. E era nos primórdios ali das lives do Instagram em época de pandemia. E não pode falar essa palavra muito alto, porque senão desmonetiza a gente. E mas antes de falar quem que a gente convidou para esse bate-papo, eu convido você a se inscrever no nosso canal, assinar aí os nossos canais de comunicação, que estamos aí sempre uma vez no mês trazendo o Vozes de Peso para vocês aí de casa, que nos acompanham durante o trabalho, durante a volta, a ida para o trabalho, em casa com a família. Então, se inscrevam, acompanhem a gente, ative o sininho. E eu queria fazer uma introdução diferente para essa pessoa. Tem que ser, né? Pessoa especial, a gente faz coisas personalizadas, né? Exato. Estamos aqui com o esposo da Carla, pai do Theo, piloto de avião e agora responsável por soluções da indústria da Toledo do Brasil. Bem-vindo, Danilo. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado. Sabe o que você tá falando? Eu lembrei que, na verdade, não é a segunda, é a terceira. É a terceira. Eu fiz o do Instagram com o Rafinha. É isso mesmo. Era o Caminho do Agro, eu acho. Isso. Cara, Isso mesmo. pois é o Repeteco. Eu acho que você é o primeiro que pode dizer que esteve presente durante 3 temporadas dos nossos podcasts feitos por nós de comunicação da Toledo do Brasil. Exatamente. Eu me arrisco a dizer que você é o primeiro. Já pode pedir música. Já pode. Exatamente. Pode pedir música. Depois a gente faz um corte de você pedindo música lá no TikTok. Não, pedir uma playlist. A gente vai começar diferente, como as pessoas que já assistiram Vozes já conhecem você e tudo mais, você já esteve presente aqui. A gente vai começar diferente dessa vez. É um bate-bola, jogo rápido. Ai, Até pra gente testar umas novas perguntas, né? A gente tá É. pensando nos novos... Os nossos formatos, Novos né? Pra gente formatos. poder começar aí a testar. E você vai ser a nossa cobaia. tomara que vale a nota no Enem. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Se você fosse uma balança, qual balança você seria? Essa é fácil. Seria um Toflux por conta da largura. Só ia faltar me vestir de preto aqui. Próxima pergunta, Renato. Essa foi muito boa. Uma mais leve. Se você pudesse pesar qualquer coisa no mundo, o que você escolheria? O amor? Ai, que Nossa, bonito. que lindo, cara. Isso foi muito bonito, cara. Bonito. Próxima pergunta. Qual seria o peso da sua curiosidade? Ia estar próximo do fundo de escala da balança, o máximo possível. Se é uma balança de 1.000 quilos, Tá 1.000 ali, quilos ó. de curiosidade. Ó, Já essa, não aguenta mais de essa é pra tanto lembrar da peso. época de analista. É. Se o Toflux pudesse falar, o que ele falaria pra gente? Ai, como foi bom enquanto estávamos tão perto, juntos. E a última pergunta é essa pra pensar, já pensado no corte bonito que vai ficar. Cite 7 produtos que nós temos, 7 soluções Ok. que nós temos dentro dos portos. Dos portos. Tá. Toflux, rodoviária, Guardian, Trainway, integradora, balança de container e balança ferroviária estática. Tá vendo? E eu Deu acho que 7? agora Acho que deu deu 7. Deu 7? E você tava com medo de não conseguir falar 7. É muito produto. Tem bastante soluções, né? Tem outras. E eu acho que o pessoal já matou esse episódio agora com que vamos... Qual que é o tema, né? Isso. Que a gente vai falar hoje um pouco sobre ali onde o Danilo sempre está agora que é responsável por soluções. Vamos falar sobre portos, a evolução dos portos, como a Toledo do Brasil está presente nesses portos. E eu queria começar, Danilo, falando que hoje em dia, né, você ali
principal lugar que você mais frequenta, vamos assim dizer, é o Porto de Santos, né? Que é conhecido por ser, eu fiz a minha pesquisa, agora em 2024 ele foi reconhecido como o maior porto da América Latina. Então, como que foi toda essa parte de transição de carreira? Porque quando você veio aqui, você era analista. E Sim. agora você está atuando no maior porto da América Latina. Como que foi toda essa parte de transição entre a vida que você tinha lá na Toledo do Brasil como analista e agora desbravando os portos por São Paulo afora? Como que foi? Agora de cara pro vento, né? Olha, grande responsabilidade, né? O meu predecessor, ele extremamente competente, deixou um caminho trilhado de excelência. Então a gente sempre tem que tentar fazer algo igual ou melhor, né? Então é o maior porto da América Latina, eu acho que do hemisfério sul. É a maior porta de entrada de diversos produtos, né? Então a gente está falando aí de grãos, estamos falando de farelo, estamos falando de açúcar, fertilizante, container, né? É um lugar que, saindo da época de analista, me fez voltar a ter que estudar, né, para poder aprender ali um pouco mais sobre cada etapa da cadeia dos envolvidos, né? Então, a gente está falando aí de não só receber produto e colocar para dentro do navio, mas a gente está falando de uma retroárea para fazer o recebimento de container, ter a interação com a Receita Federal, ter a interação com a autoridade portuária. Mas o mais legal, né, e talvez o que é o mais diferente, é lidar com os clientes, né? Porque hoje é bater na porta, é marcar visita, é sentar, escutar o que cada um tem para indicar de dor, de alegria, de necessidade e como que a gente consegue ajudar ele no dia a dia. Acho que é basicamente isso. É uma baita responsabilidade, né? E geralmente o que é feito ali em Santos, né, ele é replicado em outros locais, né? Então, por ser o maior porto, é o que tem, teoricamente, os maiores desafios, que acaba enfrentando os desafios também, os problemas primeiro, e tudo que passa por ali vai ser replicado, seja em Rio Grande, seja Paranaguá, Vitória, São Luís do Maranhão e aí por diante, né? Era até isso a próxima pergunta, assim, tirando esse gancho de você falar de Porto de Santos ser o maior, é o principal ali na parte de inovação ali e tudo mais. Os portos normalmente eles estão ali localizados e existe toda uma evolução ao redor dos portos, né? Existe ali uma cadeia de comércios e casas que se formam através dali ao redor dos portos. Eu queria que você falasse um pouco, você como especialista nessa área, falasse um pouco de como que foi essa evolução nos portos, não só em questões de as pessoas começarem a estar lá perto, trazendo mais tecnologia, mas também a evolução dos portos em si. Perfeito. Assim, né, os portos, isso já desde o início, lá dos primórdios, quando a gente estava aí na época do café, que nós éramos um grande produtor, né, da época do café, onde também nasceram ali as ferrovias, e hoje, já no futuro, que nós somos um protagonista na parte de grãos, o que a gente enxerga? As cidades, geralmente, elas se populam em volta da onde você tem alguma riqueza. Então, um porto, ele gera riqueza, né? Ele gera demanda de mão de obra, ele gera, pensando em tributação, ele gera recursos ali para o governo. E isso faz com que as cidades, elas acabem se montando em volta dos terminais portuários. Isso é bom, porque acaba tendo ali toda uma questão de mão de obra disponível, melhora o dia a dia na parte de infraestrutura. Em termos de comércio, você tem gente, bom, começa a ter necessidade de ter um comércio, começa a melhorar a habitação. Por outro lado, você começa a criar limitações. Então, eu posso fazer o comentário de alguns outros portos, mas você pega Santos, hoje Santos tem uma certa área para crescer, né, que é extremamente limitada. Por quê? Porque em volta da onde está o porto, assim como acontece em outros lugares, você já tem
residências, você já tem comércio, você já tem outras construções que restringiram o crescimento até aquele ponto. No início, provavelmente, o porto era menor e as outras localidades estavam afastadas. Hoje não, hoje o porto ele praticamente chega na parte mais marginal possível, ali no limite, né, da cidade, né? E isso acaba trazendo outras implicações, que a logística tem que funcionar muito bem. Então, um porto, depois a gente comenta, né, sobre como que pode funcionar um porto aqui ou um porto lá, mas você pega, por exemplo, o Santos ainda, tem que funcionar muito bem a logística de caminhões, assim como a logística ferroviária. Mas se para um certo porto e você não tem como fazer o escoamento daquele volume de caminhões que chegou, você pode parar uma cidade, você pode parar uma rodovia, porque já estava planejado de um veículo estar se destinando, né, E acaba parando toda a cidade. Para toda a cidade. Então, você tem algumas implicações que requerem cuidados, né? Então, o porto tem que funcionar bem para evitar um transtorno para a cidade. Esse é um exemplo, né? O caminhão, se o terminal para de receber e o caminhão já estava naquele caminho, você pode começar a gerar um travamento da cidade, que, novamente, Santos, você pega o centro de Santos até algumas ruas arredores, ele ainda é o que era décadas atrás, né? Por quê? Porque tem limitação, já tem prédio tombado, tem prédio histórico, que você não pode sair alargando algumas ruas, por exemplo. Então, acaba que essa evolução do porto e esse crescimento de cidades, ele acaba tendo essa característica, né? Você cresce os arredores, mas chega um ponto que os arredores criam uma limitação de crescimento para o porto. Anos atrás, a gente teve uma região lá no Arco Norte, que a gente, né, forneceu diversos equipamentos. E foi muito interessante, porque aquela cidade, ela era um distrito bastante pequeno. E a partir do momento que começaram a se mudar em portos ali, terminais portuários, a cidade, ela deu um boom, né? Muitas vezes no começo é difícil. Eu me lembro que tem o Ronaldo, que é o nosso técnico lá, especialista em Toflux, e ele, uma das vezes, tinha que reservar hotel. E, curiosamente, o hotel ele só aceitava dinheiro, né? E nessa brincadeira, o que aconteceu? A gente viaja muito, você não está preocupado em levar dinheiro. Hoje em dia é cartão, hoje tem até o celular para passar por aproximação. E ele não sacou dinheiro, não tinha dinheiro. Na hora de pagar, o que acontece? Não tem dinheiro. Teve que voltar para uma cidade vizinha que tinha um caixa eletrônico, tinha que passar por barcaça. Por quê? Porque a cidade, ela deu um boom, ela explodiu ali a densidade populacional, né? Mas a estrutura, ela não segue, nem sempre segue, né? A mesma velocidade. Se adaptando, né, a esse crescimento. Aí é aquilo, né? Trocar a roda com o carro andando. Exatamente. Né? Então, é isso. E acho que é interessante até, o Dan, a gente comentar como que funciona o porto, né? Porque eu acho que, assim, você comentou até algumas partes logísticas e tal. Pra gente é muito curioso, quando a gente tá descendo ali a serra, já vê aquele lugar enorme, assim. Eu acho que tem muita gente que tem curiosidade de saber como que funciona da parte de lá pra dentro, né? Como que funcionaria. Porque a gente acaba passando, mas eu nunca acabei entrando nenhum. Eu acho que é uma curiosidade da maioria das pessoas. E até pra gente entender tanto da saída, né, de mercadoria. Isso. Então, assim, como que a gente faz esse escoamento de mercadoria, de qualquer tipo de grãos, esse tipo de coisa. E também da importação. E como isso como que é importante ter essa questão do controle, de fiscalização, como que isso funciona. Legal. Bom, pensando aqui na Baixada, né, a gente tem alguns segmentos. Então, eu diria que os principais são grãos, açúcar, fertilizante, container e líquidos. Né? Pensando ali na área de grãos, como que funciona basicamente? Santos é um porto que predominantemente ele recebe via ferroviário e rodoviário, né, os produtos, né, então os produtos vêm em carretas ou vêm em vagão de trem. Geralmente ele é descarregado em moegas ou em tombadores, né, e o terminal portuário ele armazena, pensando em grãos, né, ele armazena seja no silo, seja no armazém. Dado lá o certo agendamento, ele carrega o navio, né? Finalizou o carregamento do navio, aqui ele sai, entra um próximo e existe ali um pulmão, né? Os armazéns e os silos, eles têm um pulmão que deve haver uma cadência entre o que está chegando de vagão e de
caminhão para encher o estoque e ter um esvaziamento controlado com o que está sendo carregado, para nunca nem faltar, nem sobrar. Uhum. Se a gente for pensar numa outra cadeia, que isso funciona muito bem para grãos, fertilizante e farelo, que são os produtos que nós exportamos, né? Uhum. Se a gente pensar em fertilizante, que nós somos um importador, ele é um pouco diferente. A gente pode receber, o navio encosta no cais, aí tem alguns operadores, quem não tem armazém próprio, tem alguns operadores que têm algumas moegas, eles movimentam aquela moega até o lado do navio, é feito o carregamento por grabes dessas moegas do navio para as moegas e carrega um caminhão direto. E aí o caminhão segue para o destino dele. Uhum. A gente até tem também terminal de fertilizante, né? Que daí nesse caso ele tem acesso ao cais, que o grab pega do navio, carrega uma moega, mas essa moega carrega transportadores que jogam para um armazém. E esse armazém ele pode carregar tanto caminhão quanto vagão. E aí é uma logística contrária. Já na parte de líquido e container, tem uma certa similaridade. Então, os terminais que estão no cais, né, eles fazem o carregamento e o descarregamento do navio direto ali, seja com líquido, seja com container. E tem uma operação que a gente chama de retroporto, né, que daí são os CLIAs, são os REDEX, os depots, que tem um segmento que ele só recebe container e existe ali um controle da Receita Federal, vai passar por um scanner para poder fazer o controle, né, do que está entrando no país. A gente tem os REDEX, que eles recebem a carga, muitas vezes eles estufam, então, vocês sabem o que é estufar um container? Não. É quando ele dá aquela... Ele enche assim, ó. Quase que nem uma latinha de Coca-Cola quando cai no chão, aí dá aquele... Se você jogar um Mentos, fecha a tampa, estufa a garrafa. É quase isso. Nos terminais REDEX, pode também, não necessariamente precisa ser um REDEX, mas é muito comum ser no REDEX. Esses terminais de container, eles recebem as cargas de caminhão, seja com um saco de açúcar, fardo de algodão, caminhão-tanque com líquidos, né? Com óleo, com glicerina, com saco de café. E aí, esses terminais, eles pegam esse produto e colocam para dentro do container. E aí, isso se chama estufar. E o terminal REDEX, ele já faz o desembaraço da documentação. Esse container está pronto para ir até o cais e já ser carregado direto. Então, a documentação, ela não é feita lá no porto que está com acesso ao mar. Não, ele é feito antes. Perfeito. E aí tem os depots, que eles são responsáveis pela conservação dos containers. Você recebe container vazio e faz com que ele fique em ordem. E os terminais de líquido, que esse é uma operação mais simples, né? Apesar de trabalhar com produtos extremamente perigosos, muitas vezes, né? Combustíveis, solventes e aí por diante. São caminhões, são navios com tanque, né? Engata na tubulação que está no pier e carrega tanque até o retroporto ou o porto mesmo. E muito similar a esse tem suco de laranja. Então, acho que São Paulo, né? O Porto Santos é o maior terminal, o maior porto para exportação também de suco de laranja. Então, é uma ordem contrária, né? Então, o suco chega em Santos, é carregado, tanto o suco natural quanto o suco concentrado. Ele é estocado em tanques gigantescos, com uma climatização controlada para não perder a qualidade. E aí, quando o navio encosta, ele conecta no navio e carrega esse navio com o suco líquido, né? Nossa. Então, basicamente, essas são as logísticas, né? Olhando de maneira macro ali, que ocorrem no porto. Eu sou um cara suspeito para falar de porto, porque eu gosto muito, já desde a época de assistência técnica, né? De suporte técnico e engenharia de soluções. A gente tem uma logística diferente em outros lugares, né? E só para mostrar o que é diferente de Santos, que é, você sobe lá para o Arco Norte, né? Então, a gente está falando aí da região do Pará, da região de Manaus, do Amazonas. Então, o que é feito? Às vezes não chega trem, né? Nos terminais do Pará hoje e do Amazonas não chega trem. Então, chega tudo rodoviário e Rondônia também, né? Então, a gente tem lá o Porto Velho, a gente tem Itaituba, a gente tem Itacoatiara. Esses caras, eles recebem integralmente por caminhão. Eles recepcionam no armazém, né, estocam, e eles não carregam navio. Esses caras carregam barcaça. E aí, para que a barcaça? Para subir o rio, não sobe o mar, sobe o rio, até um terminal portuário que
tenha calado para receber navio, e aí ele faz a descarga da barcaça, estoca até chegar ao navio e fazer o carregamento do navio. Então você pega no Arco Norte, com exceção de São Luís do Maranhão, os demais trabalham com essa logística hidroviária, né? Legal. Que você tem ali carregamento de barcaça, sobe com essa barcaça até um terminal que vai fazer a recepção, a retirada desse produto da barcaça, pode jogar direto pro navio ou pode jogar para estocar e depois carregar o navio. E aí lá em cima você pode ter os terminais que recebem barcaça e caminhão para poder fazer essa logística. Era até uma coisa que a gente ia perguntar, né, Renan? Que é sobre essa principal diferença entre esses dois tipos de portos, né? Tipo, tem o ali que é através do rio, tem aquele que é através do mar e tudo mais. Você consegue dar ali, se fosse para fazer uma explicação rápida para quem nunca ouviu falar disso, que nem a gente, pelo menos eu, no caso, nunca tinha. Se fosse uma explicação rápida para explicar, olha, essa aqui é a principal diferença entre um e outro. Certo. Como você... Basicamente, a operação em rio, a maior parte dos terminais portuários, eles carregam barcaça. Então, o que é uma barcaça? É uma embarcação, um reservatório que vai caber aí entre 1.000, 3.000, 4.000 toneladas. Então, ele carrega várias barcaças e ele agrupa essas barcaças e sobe o rio com um empurrador. Então, ele pode agrupar ali 12, 18, 24, tem algumas até maiores. Então, ele carrega essas barcaças menores. E por que não carrega navio? Por conta do calado e por conta da questão de sinuosidade do rio. Nossa, questão você de manobrar. falou duas palavras que eu ia pedir pra você falar, explicar pra gente o que é, como é que é, calado e... Calado. O que é o calado? Não é pra se cale. Pra gente que não entende dos termos, o que significa. O calado é a profundidade daquele ponto do rio ou do mar, né? Então, um navio, ele requer um calado mais alto, maior, né? Do que uma barcaça. Então, uma barcaça, quando ela estiver sendo carregada, ela vai afundar, né? Ela vai ter um empuxo ali para baixo da água de 2 metros, 3 metros, 4 metros, depende do tamanho da barcaça. Já um navio, ele vai descer 10, 12, 15, 20 metros quando ele estiver sendo carregado. Então, para você conseguir encostar com um navio no porto, ele tem que ter um calado que, mesmo, por exemplo, numa maré baixa, ele não bata, por exemplo, no fundo, né? Então, inclusive o calado, muitas vezes, ele é um limitador do tamanho do navio que você vai receber naquele porto, né? Santos, ele tem algumas limitações com relação aos maiores navios do mundo, né? Então, a gente recebe navios grandes, gigantescos, mas não são os maiores do mundo. Por quê? Por conta da limitação de calado, né? Então, no rio, você tem essa questão. O calado, ele é menor, né? A profundidade do rio é muito menor do que no mar. A outra, que é a sinuosidade, se você está voando em cima da região ali do Pará, do Pantanal, de Manaus, você vai ver que ele é feito com... O rio tem várias curvas. Sim. E ali seria impossível, né, você Manobrar com o navio ali. manobrar, fazer essas manobras. Mas o empurrador, ele consegue. Né? Então, e consegue com sucesso. Tanto é que existem essas operações. Agora a gente entendeu. Agora ficou claro? Ficou um pouco mais claro. Aí fica bom. E a gente tem essa operação, é muito legal essa operação com barcaça. A maior parte ocorre lá no Arco Norte, né? Então, Porto Velho, Itaituba, Itacoatiara, né? Humaitá. Mas a gente também tem aqui do lado esquerdo do país, na região do Pantanal, também tem uma operação em menor escala, né? Ali em Porto Murtinho, Ladário, Corumbá, que desce o Rio Paraguai e esses caras vão desaguar onde? Lá na Argentina, no Uruguai, e aí vão carregar em portos desses países. Legal. Né? Vão carregar navios nesses países. Isso é até algo curioso, né, Ana? Ele falou vamos dizer assim, formas... Como que a logística acaba tendo que fazer essa medição e esse tipo de controle, que agora a gente entende porque que a Toledo está sempre presente nos portos, porque independente do formato, praticamente todas as etapas você tem que fazer uma conferência. Sim. E tanto da pessoa que está escoando, quem está mandando o material, né? Então, assim,
como que a gente está presente em tantos locais assim? E como que seria essa... Entrando mais ali na onde a gente tem a expertise. Como que a Toledo do Brasil tá ali presente com as soluções dela ali dentro de toda essa cadeia, assim, de portos? Isso aí, e aí data lá atrás, né? Quando a Toledo ela tem um braço muito forte no comércio e tem um braço muito forte na indústria, né? Principalmente com balança rodoviária. Tanto é que quando a gente chega no cliente e fala Toledo, é muito comum ele lembrar, seja de uma balança do comércio, seja uma balança rodoviária, né? Sim. Mas a gente sempre teve muita força em equipamentos especiais. E aí, os equipamentos especiais eram feitos para quê? Para atender demandas específicas, né? Então, você pega num porto, você tem que carregar o navio. Então, a gente tem lá autofluxo, a balança de fluxo. Você tem que carregar um caminhão. Então, a gente tem o granel. A gente tem que descarregar um vagão com eficiência. Então, a gente tem a Trainway para poder fazer a pesagem dinâmica e aumentar a eficiência. E você pega no decorrer de todos esses anos, a gente só foi aprimorando expertise para o nosso mercado, né? Então, o mercado brasileiro ele é extremamente desafiador, porque ele cresce muito rápido, ele se expande muito rápido, as coisas acontecem aqui numa velocidade que ele está programado para fazer uma determinada capacidade, em pouco tempo ele já se vê no limite, né? E precisa de uma expansão. Então, a gente sempre teve essa capacidade de conseguir fazer uma evolução dentro do cenário do cliente. Fora isso, a própria parte de assistência técnica, que não adianta você ter um equipamento muito bom, que a gente tem, o que tem de melhor no mercado é o que a gente fornece, mas você tem que manter aquilo. E aí, pensando por esse lado, a gente tem a presença em todos os portos, para quê? Para garantir que seja uma operação 24/7, seja robusta, o cliente tenha confiança, ele fique tranquilo com relação à parte de pesagem. Tem um ponto importante que eu percebo agora estando em vendas, que é o seguinte: muitas vezes o cliente ele é obrigado a ter a pesagem em determinados pontos, né? Por quê? Por conta de questões legais. Mas nos últimos anos, talvez aí nos últimos 5, 6, 7 anos, o que eu tenho percebido com a linha de atuação que eu estava mais à frente e agora eu vejo de maneira mais global. Os clientes têm se preocupado não só em atender ao que há de exigência, mas também a ter o controle do processo. Garantir que, eu estou recebendo realmente o que eu deveria estar recebendo. Tudo bem, tem lá por exemplo, uma transferência de custódia entre uma origem e um destino. Ele poderia só confiar no que está sendo indicado ali numa nota. Não, mas eu quero olhar e ver se realmente está chegando. Então, ele coloca ali um sistema para poder fazer essa medição. E não só isso. Equipamentos para poder identificar, o processo, ele está rodando como ele deveria? Eu estou perdendo tempo? Eu estou operando com a minha capacidade adequada? Porque tempo passou, já era, né? Perdeu aquela capacidade naquela 1 hora, você não recupera mais, né? Então, o que eu tenho percebido, os clientes eles têm cada vez mais ido por um caminho de botar um equipamento para poder não só pesar, mas poder fazer ali o controle para ganhar eficiência, não só nos pontos que são obrigados, né? Tem uma legislação para algumas transações comerciais, mas pontos que são necessários para que ele tenha um controle dele, né, de gestão. E isso impacta até em faturamento, né? Porque, Exatamente. assim, ali é onde que ele tá realmente percebendo, até a gente brinca com a expressão da caixa registradora, né, a balança, porque é justamente onde ele começa a perceber da onde tá saindo e até para ele otimizar, né? Ele fala, tem um processo que tá dando um gap aqui, eu posso também fazer algum ajuste para otimizar o faturamento. Para ele poder provar, né, que o quanto que ele carregou e quando chegar lá no outro porto a pessoa fala, não, mas não veio tanto aqui, olha, amigo. Tenho como provar que quando eu carreguei foi tanto que foi daqui. E os custos são altos também, né? Igual você comentou de fertilizante, né? Hoje a gente sabe até por ser importado o valor agregado disso. Imagina se ele perder ali uma quantidade ao longo de quantos anos, quanto que vai dar diferença no faturamento dele, né? Então, tem dolarizado, né? Todas as commodities no geral são dolarizadas. Você pega a terminal portuária, ele tem uma característica interessante, que muito poucos produzem produto. Eles não são donos do produto. Então, perder produto é prejuízo na veia, né? Então, se tinha programado receber ali um caminhão de 40 toneladas,
e ele entrou com essas 40 toneladas, se na hora que ele embarcar tiver um equipamento que meça uma quantidade diferente, né? Então, indique 41 toneladas, faltou uma no estoque, é prejuízo para o terminal portuário. Por quê? Qual que é o termo? O terminal portuário, geralmente, ele é um elevador de carga. É o termo que o mercado usa, né? A elevação de carga. Uhum. Então, o terminal, para ele ser rentável e ele ser próspero, né? E atrair investimento e crescer, ele tem que ser eficiente. Então, tem que chegar, tem que fazer ali toda aquela logística interna rápida, tem que estocar e tem que botar no navio rápido, e tudo isso perdendo o mínimo possível ou tendo o menor desvio possível. E aí, com todos esses KPIs aí de fui rápido, não perdi, isso traz lucro para o terminal. Entendi. Agora, é um terminal que ele pesa extremamente bem, só que ele carrega numa velocidade extremamente baixa. Não vai ser eficiente. Ou carrega muito, que já houveram terminais no passado que foram por esse caminho de vamos carregar o máximo que dá, e a balança não é o principal meio ali de verificação. Uhum. Acaba perdendo. Perde. Então tem que ser... É uma engrenagem que ela tem que estar equilibrada, né? Tudo tem que estar rodando bem. Então tem que ser tanto eficiente em termos de velocidade ali de operação, quanto em precisão dos equipamentos. Os equipamentos têm que ser precisos, têm que ser confiáveis, né? E você, pensando assim hoje, não somente como responsável por soluções da Toledo do Brasil, mas antes você também era engenheiro de soluções da Toledo do Brasil, já passou por diversos lugares ali da Toledo do Brasil, inclusive ali na assistência técnica. Na sua opinião, como Danilo, o profissional, por que a Toledo do Brasil se destaca tanto ali como sendo, estando tão presente nos portos? Olha, essa é uma pergunta para uma resposta complexa. Eu acho que talvez a principal vertente é que nós somos uma empresa extremamente parceira dos nossos clientes, né? Então, a gente tenta se encaixar ao perfil do cliente. Então, o cliente tem uma exigência, a gente nós não somos irredutíveis, né? Então, a gente tem um produto consagrado e o cliente precisa de uma necessidade ali especial. Vamos entender, vamos tentar trazer, se fizer sentido para o produto, vamos adequar, e de repente isso vai virar um padrão, porque se aquele cliente precisou, outros precisam também. Mas eu diria que seria, na minha visão, a Toledo ser extremamente parceira, né? E aí, o que é ser parceira? É não deixar o cliente na mão, né? Então, a gente cumpre o que a gente promete, a gente fornece um item, a gente vai até o final para garantir que aquilo esteja conforme se esperava, né? Então, a gente trabalha com equipamentos extremamente complexos. Muitas vezes, a balança ela é um dos itens, mas aí a gente já inclui um sensor para medir uma velocidade, seja para pegar ali a medição de um vagão em movimento. A gente coloca cilindro pneumático, válvula, sensor e tudo mais, que acaba gerando uma complexidade do equipamento. Para quê? Para poder reduzir a carga de trabalho do cliente, reduzir ali uma estrutura, porque, de novo, né, o porto ele tem um limite de tamanho. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. O equipamento ele tem que caber na operação, tem que ser eficiente e tem que atender o que ele espera, que geralmente é precisão, confiabilidade, robustez, né? E é uma coisa que muitos clientes e responsáveis por soluções batem bastante, é a robustez dos nossos equipamentos, que é até um ponto muito interessante que a gente já chegou a conversar, como a Toledo do Brasil também sempre está ali, além de ser parceira, ela entende o problema do cliente e desenvolve a solução pensada no cliente. Então, por exemplo, já aconteceu a Toledo do Brasil ver uma determinada, um gap ali no cliente e desenvolver uma solução que fosse diferente, totalmente específica para aquele problema? Eu vou puxar a sardinha lá para o que eu fazia antes, né? De novo, né? Os terminais portuários, eles crescem, a demanda cresce muito rápido. O Brasil ele tem essa característica de, você pega safra, ano após ano, ele tem um crescimento exponencial, né? E os terminais portuários têm que ter essa capacidade de recepção e carregar.
E o que acontece? O cliente tem um terminal de 20 anos de idade e ele já tem lá o seu transportador de correia, o seu elevador de caneca, a sua torre, o seu armazém. E aí ele tem lá uma balança que o transportador ele consegue acelerar. O elevador de caneca ele consegue acelerar. Isso traz ganho de capacidade em toneladas hora. Mas a balança ela passa a ser um gargalo. Então eu preciso aumentar a balança. Então o que pegar aí nos últimos... Aí eu vou até um pouco mais para trás, né? 12, 15 anos, a gente vem fazendo um trabalho que ele é constante, ele não para. É uma melhoria de fato contínua. É fazer a balança cada vez mais enxuta, né? Para reduzir tanto o custo num projeto novo em tamanho de torre, quanto se eu tirar uma balança antiga hoje do lugar e colocar uma nova, muitas vezes eu não diria dobrar a capacidade, mas eu consigo, por exemplo, eu tive ontem num cliente, a balança dele é de 1.500 toneladas-hora. A gente fez um estudo, cabe uma balança de 2.500 no mesmo espaço. Caramba. Por quê? Nossa. Porque os projetos antigamente, eles tinham restrições, era uma outra tecnologia, um outro tipo de projeto de fato. Hoje, a gente, ano após ano, vem melhorando. Os nossos produtos, no geral, eles vêm melhorando sempre, né? Por mais que seja um produto consolidado, a gente nunca para de mexer no projeto. A gente sempre mexe para quê? Para ter ainda mais eficiência, ter diferencial, porque daí você pega a robustez. Esse é um negócio que a gente bate forte no mercado, né? O nosso equipamento, a gente não abre mão de ser um equipamento resistente, ter a melhor pintura, a pintura mais resistente. Para quê? Para o cliente colocar a balança e ele esquecer da balança. A balança não dá dor de cabeça. Perfeito. Né? Então, ele vai colocar o equipamento, quando que ele vai lembrar da balança? Quando ele for ver o resultado e olhar, olha, putz, passou tudo isso? Caramba, a balança pesou tudo isso e não me deu problema. E ainda mais pelas condições, né? Porque, assim, você tá falando de porto, tem a questão da, né? Salinidade. A questão até de aguentar realmente aquilo lá, quantos anos que já tá lá, e assim, operando 24/7, então, assim, tem que ter muita robustez mesmo pra aguentar, né? Não é qualquer equipamento que segura essa demanda, né? Não, e de novo, é um aprendizado constante, né? Eu me lembro que isso deve ter uns 7, 8 anos, a gente forneceu uma balança gigantesca, né? Um Toflux para fertilizantes, né? E a gente fez uma inovação em termos de revestimento, pintura e, obviamente, combinado com o cliente. E a gente teve sucesso porque a gente foi além do que precisava. Para quê? Para poder ir fazendo ali as medições com o tempo e garantindo, isso é o melhor que tem? Isso vai atender bem? Qual que é a durabilidade? Tanto é que é o que a gente aplica nos projetos, né, atuais. Então, geralmente a gente está na vanguarda seja de inovação, a gente bate bastante, né? A gente precisa inovar. Às vezes a inovação está num negócio simples. E nesses projetos que eles saem alguns por ano, grandes, a gente é um risco, mas é sempre um risco controlado. E a gente precisa inovar para quê? Para ter um diferencial e garantir que o cliente ele tem ali a melhor alternativa, seja num revestimento, seja num plano de pintura, seja num formato de equipamento, né? Então... acaba que a gente busca sempre estar na vanguarda, né? Como o maior fornecedor, o que dá maior respaldo para os clientes, né? Esse é um ponto importante, o que eu tenho visto, que eu falo muito, né? Quando eu vou no cliente. Eu chego e falo, tô te ofertando isso. Se der problema, você vai ligar para mim. Eu vou vir aqui, a gente não vende por vender. A gente vende e a gente vai voltar lá depois para oferecer outra coisa, para levar um outro cliente para ver aquilo. Porque muitas vezes o cliente teve uma experiência negativa com outras soluções e a gente tem a solução certa. E a gente precisa tratar bem o cliente para poder ter essa vida, esse casamento, né? Exato. Sim, acaba sendo cada cliente é um casamento. E a gente não gosta de divórcio. A gente gosta de casamento. A gente gosta de viver junto. Então, é uma vida conjunta, né, duradoura. Né? E aí, até um ponto que a gente queria tocar, que para mim foi um aprendizado muito grande na última conversa que a gente teve, que é a parte de concessão nos portos, que eu não entendia direito como funcionava e você me explicou de uma maneira muito didática. E eu acho que falando um pouco de portos, eu acho importante explicar também para quem não conhece, quem nunca viu, quem não sabe, como que funciona toda essa questão de concessão de portos. Tá, legal. Hoje, a maior parte da faixa portuária, né, onde a gente tem movimentação de
produtos, né? Seja containers, seja granéis, seja líquidos, elas são concessões. Então, o terreno ele é do governo, né? E a empresa, ela passa por um processo de licitação. Aquele espaço passa por um processo de licitação. Várias empresas concorrem, dando os seus bids ali para tentar ganhar, né, aquela concessão. Ganhou aquela concessão, ele é responsável por fazer determinados investimentos naquela área e ganha o direito de operar por X anos. Então, existem diversos modelos, né, que podem variar de 25, 35, 60 anos, podem ser renovados depois desse tempo pelo mesmo operador. E a cada renovação ou a cada ganha, né, de licitação, o terminal ele tem que se comprometer em fazer ali um investimento, seja para aumentar a capacidade produtiva daquele espaço, que daí o país como um todo, ele se preocupa em fazer o escoamento. Então, ele tem que estar passos à frente ali para garantir que a safra seja escoada. Então, essas concessões levam isso em consideração. E nos últimos anos, a gente tem uma outra modalidade que também já vem ganhando espaço, que não é concessão, é o que a gente chama de TUP, né? É um terminal de uso privado. Então, é um terreno que ele, basicamente, ele é comprado pelo terminal, e aí o terminal ele vai fazer um investimento sabendo que ele vai ficar ali como se o terreno fosse dele de fato, né? Então, são duas modalidades. Então, quem ganha uma concessão, ele precisa investir, ele vai modernizar, mas se ele perder a concessão na renovação, ele não pode levar nada embora. Ele tem que deixar para quem vem depois. Mas enquanto ele está ali, a gente trata com o cliente. Então, é o cliente A, B, C. Ele compra os equipamentos, ele monta no layout que ele entende que é o mais adequado para a operação, para ter maior eficiência e tudo mais. Mas, ao fim da concessão, os bens, eles ficam para a União, né? No TUP não, no TUP não tem esse tempo, e aí os terminais eles montam e vão populando ali com equipamentos e opera ad eterno. E acaba que com esses benefícios que os equipamentos têm, em pouquíssimo tempo acaba se pagando tudo que se foi investido, né? Com certeza. Quando um terminal ele entra num projeto desse, ele já traça primeiro, né? Quantos anos eu vou ter de concessão? Vou ter 35 anos. Bom, então eu preciso garantir que o meu investimento ele volte dentro desses 35 anos e eu ganhe dinheiro, né, para ser uma operação saudável dentro desse tempo. Mas é uma operação rentável desde que o terminal ele faça um bom projeto, um projeto saudável. Existem algumas premissas, né, principalmente ali de organização. Qual que é o fluxo de recebimento? Tem que ser o mais orgânico possível para que o veículo, pensando numa lógica de caminhão, né, o veículo ele entre, ele tenha o mínimo de restrição, ele descarregue o mais rápido possível, ele saia e tenha o mínimo de interação, por exemplo, com o embarque, que é uma outra rotina do terminal, né? Então, nascendo um projeto bem desenhado, o terminal ele é extremamente rentável, né? E ele, geralmente, ele dá esse retorno, né, para a empresa que está ali investindo, né? E aí você falou dessa questão de embarque, eu até anotei o nome aqui para falar. Você tinha falado que existem dois tipos de portos. Existem os portos, né, que já são conectados ali diretamente com o mar, e tem os retroportos. Legal. Que foi uma coisa nova para mim também. Aprendi muitas coisas novas com o Danilo na conversa que a gente teve. Então, você pode falar assim, qual que é a diferença? Sim. Qual que é o benefício de cada um e tudo mais pra gente? Perfeito. Você pega Santos, a maior parte dos terminais portuários, eles estão no cais, né? Então, o navio encosta, ali é o cais, né? Ele é amarrado, inclusive, ali na contenção no cais. E em Santos, a maior parte dos terminais, eles já estão com os armazéns muito próximos do cais. Então, é um embarque direto, né? Existe ali uma ligação com o transportador de correio, elevador de caneca, até o cais, no tripper, no carregador de navios, e faz o carregamento. Você pega, por exemplo, Paranaguá tem uma estrutura um pouco diferente de Santos. Inclusive, eles têm lá o que eles chamam de pool de empresas, que, por exemplo, 4 empresas elas podem usar o mesmo carregador de navios. E elas, geralmente, elas não estão no cais, elas estão para dentro, para fora do cais, né? Então, vamos imaginar,
o navio está aqui, a gente tem o cais, aí a gente tem uma avenida e o armazém está para trás disso. Ou seja, ele vai ter que lançar um transportador de correia atravessando a rua, por exemplo. E aí, Paranaguá tem uma operação bastante legal. Ela é versátil, né? Então, ele linka 4 operadores para poder fazer o carregamento de um mesmo navio. Então, esses operadores, cada um recebe a sua quantidade de produto. Chega lá um navio, por exemplo, de 70 mil toneladas. Então, eles combinam, ó, o terminal A vai carregar 20 mil, terminal B 20 mil, terminal C 20 mil e terminal D 10. E aí cada um carrega em um momento, garante ali a constância na operação. Tem uma certa simplicidade na parte de recepção, né? Porque daí ele não está operando 24 horas como em Santos. Em Santos é um negócio insano, né? Não para, nunca. Aí eles têm esse buffer. Apesar de eu saber que existem projetos para aumentar o número de berços do cais mesmo, e é bem provável que isso passe a ser cada terminal com o seu, e aí vai ser algo muito parecido com o Santos. Mas o retroporto, ele é isso, ele é um terminal que ele não está direto na faixa no cais, né? Ele está para trás, e aí ele pode ser esse retroporto só por conta dessas ligações de terra para o cais, ou ele pode até ser um terminal que não tem ligação com o porto. Você pega, por exemplo, no caso de container, os terminais de container não tem ligação física, né? Sim. Então, é feito ali o descarregamento do container, bota em cima do caminhão, ele vai para o retroporto, que é um terminal que vai armazenar o container por X tempo. Ele pode tirar as coisas de dentro do container, botar em caminhão e já transportar, ou ele manda esse caminhão para a cidade, né? Faz ali o desembaraço fiscal, aduaneiro. É engraçado. Não, eu acho que a gente ia falar talvez a mesma coisa, mas pode falar. Não, é porque assim, ele falou dos 2 formatos, mas na minha cabeça veio assim, como que gerencia todos esses dados? Porque então, assim, é muita coisa. É muita coisa. E até nesse caso que ele falou que é compartilhado, imagina isso, como que funciona essa parte de integração de dados, como que tem essa organização, controle, esse controle, e como que, aí já puxando até um pouquinho para nossos softwares, né? Porque assim, tá bom, a gente falou que a nossa balança é robusta, que tem toda essa parte da parceria, depois a gente vai até entrar um pouquinho sobre assistência técnica, mas e a parte de soluções ali de software? Porque assim, como que você vai conseguir gerenciar todos esses dados para ele poder fazer esse gerenciamento e também já visualizar aquelas informações em tempo real? Como que a gente está trabalhando nesse sentido para essas soluções mais de gerenciamento de dados mesmo do cliente? Tá. Antes de falar do produto, terminal portuário, qualquer cadeia, qualquer linha de negócios é crítica, né? Mas o porto, ele tem algumas particularidades por conta de fraude, evasão de divisa, problema com tráfico e tudo mais. Então, existe uma exigência extremamente alta, principalmente da Receita Federal, da Polícia Federal, né? Com relação a receber dados, por exemplo, em tempo real. Então, tudo que está saindo ou chegando tem que ser comunicado, né, de forma instantânea, de forma criptografada, segura. Aí, dito isso, geralmente a gente trabalha com as nossas soluções. Você pega, por exemplo, uma pesagem rodoviária, né? O caminhão chegou, aí você pega o Guardian, ele compila aquelas informações de peso, dados do veículo, dados do motorista, entrega para uma ferramenta que sobe isso para a Receita Federal, né? Então, isso para quê? Para ter um monitoramento por parte da autoridade, né, policial, da autoridade em termos de receita. Do nosso lado, qual que é o nosso trabalho em desenvolvimento de software? Então, a gente tem ali essa vertente, que é desenvolver... Hoje a gente tem a Cloudprix, inclusive, que a ideia muitas vezes a gente pode mandar a informação direto. Você pega no caso da balança de fluxo, a gente desenvolveu o que a gente chama lá de API para comunicar direto com a Receita Federal. Quando a gente fala de uma pesagem ferroviária, estática ou dinâmica, ou uma pesagem rodoviária, a gente traz alguns outros dados do veículo, como placa do veículo, dado do produto, data, hora, né? E aí a gente conversa com um software, geralmente do cliente, né? Que pode ser um RP também, e ele manda tudo isso de uma só vez para a Receita, porque daí também não pode mandar só dado de pesagem, tem que mandar dado de pesagem, mais alguma informação de segurança patrimonial do terminal,
Mas a gente tem esse trabalho de desenvolvimento de software. Nós temos os softwares próprios, né? A gente tem esse trabalho para quê? Para nos adequarmos às exigências da questão de exigência de alfandegamento, da Receita Federal, da Polícia Federal. Por outro lado, essa é a parte legal, né? Mas você pensa na parte de operação, qual que é a nossa outra preocupação? De novo, né? Um terminal portuário, geralmente ele trabalha ali 24/7. Trabalha Natal, trabalha Ano Novo, trabalha feriado, não para, né? Navio encostou, tem que carregar. Até por conta de estar ali exposto à questão climática. Se começa a chover, você para um embarque ou você para um desembarque. Então, você tem que aproveitar o máximo tempo possível quando você tem a condição. E para isso, qual que é o foco? 2 vertentes. Manutenção, garantir que você esteja com o equipamento operando adequadamente, tenha previsibilidade de fazer alguma intervenção, e gerenciamento, né? Então, proporcionar ali ao gestor, né, ao gerente do terminal, supervisor, coordenador, acompanhar como que está a operação. Então, pensando aqui em manutenção, qual foi o nosso enfoque nos últimos anos e continua sendo e continuará sendo? Prover ferramenta de manutenção preditiva. Então, chegar ao ponto de não precisar parar o equipamento. O equipamento, ele te dá avisos e fala, ó, preciso que você se atente a esse ponto, porque pode ser que eu fale. Perfeito. E aí o terminal ele faz um planejamento. Na hora que tiver uma troca de navio, ele vai lá e faz uma intervenção pontual. E aí não perde tempo. Seria como se fosse uma revisão do carro, né? Assim, é algo que você consegue prever que naturalmente, até por desgaste, por quilometragem, você acaba tendo que, no caso, você já começa a indicar alguns alertas, né? Exato. Então a gente tem isso em balança rodoviária, a gente tem isso em automação rodoviária, a gente tem isso na balança de carregamento a granel, tem na balança de fluxo. Então o que é? O equipamento, ele eventualmente te dá sinais. Então você vai lá e traça quando intervir, né? Para quê? Para não... Você pega um terminal que tem uma capacidade de carregar 3.000 toneladas hora. Se você parar 1 hora, você deixou de carregar 3.000 toneladas. Se você pegar um problema que leve 10 horas para ser resolvido, você deixou de carregar 30.000. 30.000 é um caminhão. Sim. Né? É muita coisa. Então, é crítico, né? Por outro lado, essa mesma 1 hora perdida, né? Que esse foi um trabalho que a gente bateu lá atrás, desenvolvemos na cloud, que é o cliente comprou um equipamento para operar 3.000 toneladas hora. Ele tem que trabalhar 3.000 toneladas hora, tudo bem, tem que ter algumas oscilações, né? Em carregamento a granel ou descarregamento, tem lá o que é o rechego, que é o final, né? Que daí você tem que ir com um pouquinho mais... Você vai mais lento para poder fazer a distribuição da carga, é o final da carga. Então, é uma operação mais lenta. Mas durante o carregamento nominal, ele tem que manter ali uma certa constância. E a gente desenvolveu na ferramenta o quê? Se você, gestor, você pode estar vendo ali no celular, você pode estar vendo no computador, você pode receber alerta. Se você coloca uma faixa de fluxo, ó, quero que a operação esteja entre 2.500 e 3.000. Se estiver operando desse jeito, a operação está indo bem. Agora, caiu para 2.000 e se manteve por X tempo, pô, me avisa. Porque eu preciso enxergar o que aconteceu. Alguma máquina para trás quebrou, tô sem produto, preciso tomar alguma ação, porque daí o tempo, de novo, você não recupera. Então é importante que você tenha informação ali muito rápida para tomar uma decisão rápida para garantir todo esse planejamento, né? Porque imagina o que você recebe de caminhão vindo do Mato Grosso. Quanto tempo leva a viagem do Mato Grosso até aqui? Sim. Se de repente você está com o armazém cheio e não pode receber esse caminhão, como que você vai fazer? Você vai falar para o caminhão esperar, parar? É ruim, né? É ruim para a cadeia inteira. Interfere em frete, interfere em custo, deixa de carregar e gerar receita. Então, pensando em software, esses foram os pontos, né? São os pontos que a gente tem trabalhado, né? E colocado para os clientes como benefício para o processo, né? E o Danilo falou uma coisa muito importante que, na verdade, foram várias coisas importantes que eu queria pontuar uma por uma, mas uma coisa que você falou no meio dessa sua explicação foi a nossa parte da assistência técnica, que eu acho muito importante sempre ressaltar que é aquilo de ela sempre tá lá 24 horas por dia, para você deitar, que nem o Paulo gosta de falar, para você deitar a cabeça no seu travesseiro tranquilo e saber que vai estar tudo funcionando, tudo bem,
tudo certo e você pode contar com a gente. Mas outra coisa que o Danilo também falou que eu achei muito legal foi na hora que ele falou também do Porto de Paranaguá. Uhum. E o que a gente pode perceber é que cada um tem ali o seu diferencial, tem a sua peculiaridade. E em relação a esses portos, quais são as principais diferenças assim que você já notou nesses portos que você já visitou ou que você já visitou ou estudou e etc. Eu acho que o principal são os produtos manuseados, né? Então, você pega os portos aqui do sul e uma parte aqui do nosso sudeste, né? Mais voltado a Santos, são terminais mais voltados à movimentação de granel vegetal, né? Grãos, soja, milho, farelo, açúcar, ou então container, ou granel líquido. Você começa a subir um pouco mais, você vai ali para o Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo, que tem um terminal gigantesco, aí você começa já a encontrar minério de ferro. O Brasil ele é extremamente forte no minério de ferro, né? E aí você pega no Rio de Janeiro, o carregamento predominante é minério e metais, né? Aços longos. Mas você pega em Vitória, por exemplo, lá tem um terminal gigantesco que carrega minério. O complexo portuário, né? Ele tem minério, ele tem grãos, não tem açúcar, mas tem grãos, ele tem aço, né? Então carrega, descarrega bobina, placa, ele tem fertilizante. Aí você vai subindo, na Bahia é mais grãos, você vai mais para cima ainda, né? Ali para Fortaleza, Recife, aí a gente está falando também de minério, estamos falando de container, tem menos grãos. Ali até... no Rio de Janeiro é interessante, tem trigo, né? A gente recebe trigo, cevada. Na Bahia a gente recebe trigo, cevada. Aqui em São Paulo a gente tem recebido muito, muito menos. A gente tem uma certa recepção, mas é um volume menor do que já foi no passado. Você vai lá para São Luís, tem um terminal gigantesco de minério, e um terminal gigantesco de grãos, e um terminal bem grande também de fertilizantes. E aí você vai para o Pará também, tem bastante grãos, bastante alumina, que é uma matéria-prima do alumínio, né? Tem alguma coisa também de produtos acabados. Mas a principal diferença é quando você começa a ter essa mescla de produtos, você começa a ver equipamentos diferentes. Por exemplo, você pega um carregador de navios de minério. Uhum. O maior carregador de navios de grãos que a gente tem, pelo menos aqui em Santos, é de 3.000 toneladas hora. Você pega um carregador de minério, é 20.000 toneladas hora. É gigantesco. Você começa a ver escalas absurdas, né? Então, a principal diferença talvez seja, de acordo com o produto, você começa a ter uma mudança ali de layout, de equipamentos. Começa a ter equipamentos que você não vai enxergar em outras regiões. E aí, quando você tem a oportunidade de chegar perto e ver, né, uns projetos de engenharia absurdos, é muito legal. E só pra gente visualizar, né, eu acho que quando a gente consegue comparar com outras coisas, a gente consegue entender melhor a grandeza da coisa. Quando você falou que o maior Toflux que a gente tem nos portos, quanto que é? Hoje é de 3.000, mas nós já temos um projeto de 4.000. Por conta de uma necessidade aí que no futuro breve deve ser implantado. E aí, pensando em tamanhos, de que tamanho mais ou menos seria um Toflux desse? Um cara desse aí você pode colocar uns 15 metros de altura. Se você pegar aí um pé direito, né? Você pega esse nosso aqui, deve ter uns 2,5 metros. Uhum. 2,5 metros, 5, 10, 15. É um predinho de 6 andares. Nossa. É um predinho de 6 andares. Quando você passar na rua e ver um predinho de 6 andares... Pode ser um Toflux. Pode ser um Toflux, que é o mesmo tamanho que você vai estar vendo. É gigantesco, é gigantesco. O mais legal é a carga que ele está preparado para receber, né? É um projeto para fazer batelada, né? Que é um ciclo, né? O quanto cabe na caçamba, de 20 toneladas. Né? Daí a gente já tá até falando, né? O que é o 20 toneladas ali? É uma meia carretinha, né? Uma meia Nossa carreta. Senhora. Trazer do ovo, né? Você pega a carreta aqui, ó, quebra, bota na caçamba do Toflux. 20 toneladas. É muito produto. Isso ali só muita coisa. Isso vai sair da balança em 20 segundos. Meu, é muito. E ele vai fazer isso 200 vezes por hora. E com uma precisão absurda. Gente. Uma precisão absurda. Uma precisão absurda. Entregando ali, ó, o que passou saiu. Né? Nossa, e falando
puxando o gancho que você falou também, que nos portos tem portos que fazem mais de um carregamento e descarregamento. Por exemplo, você falou de minério e grãos. Aí agora a gente tá falando de bateladas por segundo e etc. Isso tudo, posso estar sendo leiga. Por favor, me corrija. Vamos lá. Mas existe um levantar de poeira muito grande em todas essas coisas. Como que acontece tudo isso? Porque nas conversas é porque, gente, segredo. Eu falei todas as perguntas, mas a gente conversou outro dia e é por isso que a gente tá tendo essa entrevista, porque veio muitos insights valiosos. Eu não sabia dessa questão da poeira nos portos e eu acho que é uma coisa muito interessante para contar para as pessoas que talvez também não conheçam, sabe? Sim, quando a gente fala de poeira, são duas coisas. E você pega, por exemplo, o Santos. Santos tem sido um protagonista nesse primeiro sentido, que é a cidade, ela avançou para dentro do porto. Então o porto estava ali, a cidade foi crescendo e ela vai crescendo para os arredores, né? E aí existe uma parcela da cidade que ela vai chegando mais perto dos terminais. E é engraçado, porque em Santos existem alguns condomínios de alto padrão próximos da faixa portuária. E a poeira, ela gera incômodo, né? Porque não é confortável, é uma poluição. E aí há uma exigência muito grande em cima dos terminais portuários, né? Principalmente aqui em Santos, com relação à emissão de particulado. Então você pega todos os terminais que estão aqui localizados, eles têm feito um investimento massivo em contenção de pó para não deixar o pó sair para o ambiente. Então você olhando de fora do terminal, você vai ver que se você comparar com anos passados, hoje em dia não tem pó no ambiente, né? É um ambiente limpo. E isso leva ao quê? Leva a investimento, porque daí você tem que ter equipamentos que consigam garantir que não haja pó no ambiente, né? Então, a gente está falando aí de inovações em transportadores de correia, que aí a gente tem lá os transportadores enclausurados, melhoria em elevador, melhoria na balança de fluxo, melhoria no carregamento, na ponta da lança do carregador de navios, melhoria nas moegas, né? Então, existe lá toda a parte de um projeto para fazer a exaustão do excesso de pó. E existe um projeto de uma moega para ser o mais eficiente possível, para o produto cai, emana o mínimo de pó possível para o ambiente. E aí você pega o pó, ele para parte residencial, ele gera esse desconforto, mas em termos de operação, ele é um risco, porque assim como um gás, né, você pega um gás de um combustível que está emanando gás, ele é inflamável, né? O pó também, ele é explosivo, né? Ele é de origem vegetal, ele tem ali condutividade. Então, se você gerar uma faísca, ele tem um potencial de explosão absurdo, né? Então, você pega o milho é extremamente crítico, o açúcar é extremamente crítico, farelo, soja e aí por diante. Cada um tem o seu coeficiente de explosividade e você tem que ter cuidados específicos, né? Então, por exemplo, você tem que trabalhar com itens à prova de explosão, você tem que ter cuidados com se há um acidente, a balança, por exemplo, ela não pode potencializar o acidente. Então, ela tem que aliviar a pressão, ela tem que ser uma rota ali de alívio, como se você pega uma panela de pressão. Se ela for explodir, o que vai acontecer antes dela explodir? Ela vai romper um ponto de segurança, né? Uma válvula de segurança para reduzir a pressão e voltar à normalidade. Hoje o nosso Toflux tem esse mesmo item, né? Exigido lá pelo Corpo de Bombeiros. Então, com o passar do tempo, você vai tendo novas exigências, né? Por exemplo, a do pó não é algo muito antigo. A gente está falando aí de 10 anos, um pouco mais, né? Eu achava que era mais. Você pega o Corpo de Bombeiros, essa exigência para alívio de explosão já é um negócio mais recente, de 5, 6 anos. Você pega, por exemplo, não tem ligação com pó, mas acesso ao equipamento, né? Questão de bloqueio lá, que é o que a gente chama lá de NR10, NR12. Deve ter aí uns 12, 15 anos para você restringir o acesso de pessoas, para evitar acidente, seja colocando a mão em uma parte móvel, seja entrando aonde pode ter um risco, né? Então, a gente tem que ir se encaixando e se adequando às normativas. E aí, algo que os terminais portuários eles vêm fazendo, por conta do pó, não só ali
porque questão de multa, né? Aqui o órgão é a CETESB, multa da CETESB por conta de poeira. Mas é proteção para área classificada. Por quê? Primeiro, preocupação em você não ter um acidente, né? Então, você precisa garantir que se tiver uma faísca, não haja uma faísca, para não gerar um início de incêndio, explosão. Segundo, isso tem que atender normativa. Então, tem lá o que o Inmetro exige, inclusive, a gente sempre se depara com isso. A gente coloca componentes que tem que ter certificado Inmetro, nacional. Não adianta, não dá para trazer um item de fora do Brasil e colocar no equipamento. Não, tem que ter uma certificação nacional para estar adequado. E terceiro, seguradora. Então, seguradora, se você tiver um sinistro e a seguradora identificar que não haviam as proteções que deveriam haver, muitas vezes ela pode falar, não, você não tinha, você não estava adequado, né? Então tem esses eu diria que seriam os 3 pontos principais, não no desconforto do pó, mas na parte de segurança. Sim, né? Porque eu lembro que uma vez a gente estava lá na Toledo e eu não lembro se foi uma apresentação ou se você me mostrou pessoalmente um vídeo de uma explosão de um... Não lembro se silo. Era um silo. E esse é um clássico para mostrar como que a criticidade lá era um silo que ele entrava em colapso, né? Talvez a construção dele ou o carregamento dele desbalanceou ali a carga dentro do silo. Ele começou com um rompimento e isso começou a vazar e abrir mais o silo até o momento que rompeu a estrutura por completo e aí você vê aquela onda de produto caindo. E o que gerou a explosão? Porque daí tem uma explosão logo na sequência. Foi o produto? Não, foi o pó. Pode ter alguns motivos. Pode ter tido contato com a rede elétrica, pode ter tido um mau contato porque o produto caiu e fez o rompimento de um cabo. Pode ter tido contato com o caminhão, porque tinha um caminhão, se ele tivesse ligado, de repente, gerou ali um ponto de ignição, né? Esse é um clássico. Tem um outro que é muito interessante, que o pessoal colocou uma caixa de acrílico, encheu de pó, e botou uma chaminha. E aí o negócio, ele dá uma explosão instantânea assim, absurda. E aí você, muitas vezes, não leva isso em consideração, né, no projeto. Você acha que isso não é nocivo. E muito pelo contrário, né? Inclusive, você pega o Brasil, ele tem alguns grandes especialistas nessa parte. Lá em Santos mesmo, a gente tem um cliente parceiro, que é o André, especialista em área classificada. Esse cara, ele conhece muito, né? Então, ele estuda, ele tem contato no dia a dia e ele dissemina o conhecimento, a gente acompanha, porque a gente precisa estar sempre atento, né, a essas evoluções, porque é extremamente perigoso. E todos esses anos nos subsidiou para ser consultor para os clientes. A gente muitas vezes chega no cliente e fala, mas você levou isso aqui em consideração? Porque sem isso, você pode estar tendo um risco ou você pode estar gerando um passivo, porque se tiver um acidente e a seguradora avaliar, você pode ser lesado, né? Inclusive até na engenharia, né? Tem até responsáveis que são só para a parte da área de classificadas, né? Exato. Porque justamente pelo risco que a gente tem e é uma preparação de toda a linha de equipamentos, né? Acho que isso que é bacana também enfatizar, né? Porque não é só no tow flux, né? Tem vários outros equipamentos que têm essa mesma premissa, né? Da segurança para área classificadas, né? Tem muitas soluções que a gente oferece ali. Ai, bati na mesa. Tem muitas soluções ali que a gente oferece e às vezes muitas pessoas podem não entender o porquê que aquela solução é tão robusta e tem todas aquelas especificações, mas é tudo pensando ali no bem do cliente, no melhor para evitar todos esses acidentes. Quando você me mostrou esse vídeo, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu era bem leiga, assim, eu não sabia que podia causar uma explosão daquela magnitude e realmente me chocou bastante quando eu vi. A gente tem que sempre estar um passo à frente. Exatamente. Né? E assim, o nosso nome no Porto, ele é extremamente forte, porque os clientes, eles contam conosco para que nós façamos esse tipo de alerta. Né? Eles esperam isso, porque eles sabem que a gente está sempre aqui dentro do Brasil, a gente está fora do Brasil vendo o que está acontecendo, o que tem de melhoria, para poder proporcionar. Né? Nós somos o especialista em balança, em pesagem, em controle. Você pega o cliente, ele é especialista na movimentação. Você pega o pessoal no terminal portuário, você senta com qualquer um ali, eles dão aula de como que é descarregar um vagão, carregar um navio e aí por diante. E a gente entra nesse meio da equação, né? O que eu trago de conhecimento para você? O que vai te garantir segurança
precisão no carregamento, retorno do investimento, porque Sim, você não vai ter perdas, né, no processo. sim. Tudo aquilo que vai agregar ali para o cliente. É como se fosse uma troca, né, entre Toledo do Brasil e cliente. Exato. Não é só a gente indo ofertar uma solução, mas eles agregando para a gente em conhecimento para que a gente possa levar um equipamento de qualidade para eles, tanto nos portos, como também para o agronegócio, né, que se aplica perfeitamente essas soluções que você estava falando de antes de chegar nos portos, né, que garante ali a saída da mercadoria correta até chegar ali nos portos. Sim, E sim. isso eu acho muito interessante quando você começa a compreender essa cadeia É, e percebe o quanto que a gente está envolvido em diversas soluções ali antes, durante e depois em todo o processo, né? todo todo o o processo. processo. O mais legal é que é o seguinte, às vezes você pega a indústria, né, para trás do porto, você pega no interior, ela vai ser, às vezes, muitas vezes, né, um porto em menor escala, né? é. Eu lembro que a gente falava para o pessoal da indústria, ó, essa balança que a gente está te ofertando é a mesma balança que a gente coloca no porto, numa escala menor, mas Uhum. tem os mesmos itens de segurança, a mesma robustez, a mesma filosofia de projeto. Por quê? A gente tem sucesso lá. A gente vai ter sucesso para essas capacidades mais baixas. Porque lá é o pior cenário. Lá os equipamentos eles são levados ao extremo, né? Então Sim. tem que ter disponibilidade, não pode parar. Se parar tem que voltar a operar rápido, tem que ser fácil de arrumar Uhum. e aí por diante. E acaba que a gente volta naquele ponto que a gente já tinha comentado, né? Que a gente vai entendendo a necessidade do cliente e vai adaptando as nossas soluções para aquela necessidade do cliente. Sim. E eu acho isso muito interessante. Mas um outro ponto, Rê, que eu queria tocar aqui é naquela parte de pesagem de containers. Que eu achei tão interessante você explicando toda aquela parte. Aí eu queria que você explicasse pra gente de novo como que funciona toda essa cadeia ali da pesagem de containers que você falou. Parece Ai, aquela ali- máquina de ursinho, É, né? a máquina, eu imaginei exatamente isso, a máquina de ursinho. E como que a Toledo do Brasil também tem a solução dessa pesagem. Como que funciona ali dentro dos portos? Ó, antes de mais nada, pra quem tá assistindo, recomendo que jogue o GTA É e verdade. chegue até a parte ali de pegar o container. É muito legal. É verdade. Então o pessoal que trabalha com isso tem a máquina lá de pegar o ursinho, né? Meu, tem que ter uma certa precisão para poder chegar e engatar, né? Chama twist lock ali, o pino que trava. A pesagem do container são duas vertentes, né? Uma quando a gente vai carregar, estufar um container, geralmente com líquidos, mas também é comum com sacaria e fardo de algodão, né? Então, para quê? Para controlar aquele carregamento e registrar o quanto foi carregado. Mas existe uma outra vertente que ela é para atender uma legislação mundial, né? Para avaliar o peso bruto máximo do container, para quê? Para poder controlar qual é o balanceamento do navio, né? Você precisa saber o peso dos containers, porque o container ele tem um certo volume disponível. Uhum. Você pode, da mesma forma, colocar chumbo, ou você pode colocar algodão. Uhum. Exato. E aí, se você colocar chumbo e colocar lá 10 toneladas de chumbo, você vai conseguir colocar uma quantidade de algodão pequena. Então, você tem que saber qual que é o peso bruto dos containers. E vai que às vezes coloca mais chumbo na frente, mais algodão atrás, e aí Exato. Então, você tem que ter saber o quanto quanto pesa cada container para fazer ali o mapeamento e a distribuição no navio. Uhum. Hoje, o que é muito comum? Você tem lá os RTGs, né, que são os equipamentos que fazem a movimentação dentro do terminal portuário de container. Então, ele vai até a pilha, e isso quando é um terminal que usa essa metodologia, né? Você também pode ter um outro equipamento que chama Stacker, que é um caminhão móvel que é igual ao do GTA. O GTA tem os dois. Ele tem o Stacker e ele tem o RTG. Mas o RTG ele é um equipamento que ele é uma ponte, né? E ele se movimenta aqui numa certa linha reta. Ele baixa e aí ele levanta o container. Naquele momento você consegue descobrir, né? Pesar aquele container. A gente tem um sistema, é um desenvolvimento mais recente nosso,
para poder saber naquele momento qual que é o peso. E aí ele vai pegar aquele container, vai botar em cima do caminhão, porque daí o caminhão ele vai até o cais para poder permitir que o portainer, que é o que carrega o navio direto, pegue aquele container e já saiba qual que é o peso e faça ali a distribuição. Sim. Obviamente, quando ele recebeu isso no terminal, ele também fez uma pesagem numa balança rodoviária. Mas ele precisa fazer essas verificações em alguns pontos para garantir a segurança de operação, né? Mas é basicamente isso. E aí, lembra, para quem joga videogame, foi perfeito. É muito legal. Foi muito É muito legal. Foi uma comparação muito precisa. Eu acho que ninguém consegue passar na primeira daquela É, fase. aquela é difícil. É terrível. Mas, Dan, falando em portos, eu acho que uma curiosidade tanto minha quanto do Renan que a gente queria saber de você. Existe alguma história engraçada que você já viveu nos portos? Só um detalhe, isso pode ser quando era parte da equipe técnica, como analista e agora como RPS. Uma história que te marcou assim, que você fala... Tem uma que eu não vou dar o nome pra pessoa, ela vai saber quem que é. Não, essa é a melhor, é a clássica. É porque tem algumas, mas essa é muito legal, porque essa pessoa fala que eu falei uma coisa que eu não me lembro. Mas se foi muito engraçado, de fato. A gente... Os Soflux grandes, né? O que acontece, né? Em toda a minha vida na Toledo, aí você pega... Tô indo pra 23 anos, pô. Sempre lidei com Toflux, desde a fábrica, Caramba. na assistência técnica, na engenharia de soluções. Seu filho, né, cara? Praticamente sua criança. É por isso que se fosse eu tô tentando ficar no formato. Parece um foguete, né? Gordo. Foguete. E aí, na minha fase lá de suporte técnico, nós fazíamos a instalação desse equipamento. Certo. Né? Então, por quê? Porque não era todo dia que um equipamento grande chega no terminal para ser instalado. Então, requer alguns cuidados. Sim. E aí, liguei para uma das nossas filiais, né? Lá no sul. Falei, o cliente pediu a instalação. Quando que vocês têm disponibilidade para mandar alguém junto? Daí a pessoa que estava lá falou, a gente vai mandar a pessoa tal dia. Eu falei, não, tem que ter alguém nosso junto. E aí eu tava como responsável do setor na época, aí não tinha ninguém, daí eu falei, vou ter que ir. Aí eu fui. Aí cheguei lá, o que acontece? O técnico já tava no lugar. E o técnico já tinha colocado a balança no lugar. Eu nunca falei pra ele, mas a balança estava bem instalada. Abre o coração, cara, agora, é o momento. Agora pode. A balança estava bem instalada. Tudo bem, eu fui lá, aí eu falei, eu preciso verificar se você fez tudo certo. Aí comecei a anotar, falei, isso aqui, tá bom, não, mas o técnico podia estar melhor. Aquele técnico já instalou isso aí pelo menos 1 milhão de vezes, já 30 anos de experiência, e veio um menininho lá da cidade. Só pra poder falar assim, então esse aqui, vai ter que verificar, tá bom? Mas no fundo... Não, e tem um detalhe, nessa época, eu já tinha feito algumas instalações, mas, tinha, sei lá, 2 anos, né, de experiência. Era uma experiência menor que a desse cara. E tem um detalhe, esse cara tava bravíssimo. Esse cara não queria que eu tivesse lá. Esse cara não me ajudou com o hotel. Você sabe quem você é. Eu acho que você tem que falar. Não quem vou que falar. é. Não vou falar. É que é o momento, é que eu quero ver a versão dessa pessoa aqui no Vozes de Verdade. Peso. Não, traz ele aqui, porque daí ele vai falar, fui eu, marrudo. Não me ajudou com o hotel. Ficou de cara feia pra mim, viagem inteira. Olha só. No off, ele vai falar quem é você. E quando você vier aqui, vai passar só um take em preto e branco do Danilo Coloca falando. Pequenininho aqui, ó. Vamos ouvir o relato aqui, ó. E a gente vai passar ao vivo. Nessa televisão grandona que tem aqui, a gente vai passar o relato do Danilo falando e você... Aí todo mundo vai saber Deixa o react dele. Deixa um suspense. É um react dele. Eu quero ver o react dele dessa vai ser situação. interessante. Vai ser interessante, pilantra. Não te ajudou com o hotel. Não ajudou com o hotel, ficou com a cara feia. E aí ele ainda falou, ele fala isso, eu acho que não foi. Mas ele fala que eu perguntei assim, né? Tinha uma pilha lá de produto, eu falei, isso aqui é soja? Daí ele falou, claro que não, cavalo, isso é cavaco. Eu acho que não aconteceu isso. Mas... Ele guardou isso, talvez tenha acontecido. Mas hoje é um puta amigaço meu, então foi emblemático
esse primeiro contato, mas... É o saber chegar, né? A gente sempre fala lá chegar. na empresa, né? Saber chegar, né, cara? Você pegou 2 caras marrudos, né? Então... Um querendo ali falar do outro ali. Ai, tá tudo perfeito, mas eu não vou falar que tá perfeito. Não, mas foi muito legal, porque lá foi uma situação, igual eu comentei, né? O cliente, ele tava tirando uma balança antiga, colocando uma nova, que era o dobro da capacidade praticamente. E você pega uma balança, acho que de uns 10 metros de altura, sobrou 300 milímetros do teto até o topo da balança. Nossa, ou seja, para colocar, deu um baita trabalho. Quando eu cheguei lá, eu falei, conseguiu colocar, né? Eu tinha planejado como ia colocar, mas ainda bem que você já colocou. Né? Hoje ele me fala. Nossa, como você era terrível. Você era terrível. Mas isso até para reforçar o tanto que a gente garante, né? Porque assim, olha só o cuidado nessa questão até da instalação mesmo, né? Porque assim, não só, óbvio, já contava com uma equipe experiente, que já faria o trabalho, mas até ter esse reforço de ter essa equipe adicional para dar uma checada também, né? E isso é algo que a gente sempre faz, que por exemplo, né? Você pega, a gente tem equipamento especial em tudo que é lugar. Sim. Tudo que é lugar. Então, sempre que a gente está colocando um equipamento especial e aquele eventualmente pode ser o primeiro daquele modelo, a gente tem lá 400 e poucos técnicos no Brasil inteiro. Sim. A gente comunica a filial e fala, já coloca quem você vai treinar para acompanhar. Então, o técnico já tem o treinamento no teórico e aí ele vai ter o prático, porque a oportunidade de ter esse prático com um equipamento gigantesco, ele acontece só naqueles momentos de instalação, de fato. Ah, legal. Ele até tem contato com um equipamento menor, mas não é a mesma coisa, né? Até para ele conhecer, é aquele momento que ele vai saber quem do cliente vai cuidar, quem vai ser o contato. Que legal. Vai ter uma cronologia da instalação para saber como cuidar no futuro, né? E cada instalação é uma instalação, cada instalação tem uma história. Sim. Então, tem que ter cuidados de acordo com aquela necessidade, né? E se fosse para resumir em um parágrafo, qual a lição que você tirou dessa história que você contou pra gente? Olha, talvez... eu sou um cara que eu sempre procurei ser humilde, mas dessa vez ser ainda mais humilde, né? Você nunca julgar de longe, né, a capacidade das pessoas, porque a gente tem muita gente capaz, né? Eu não fiz um julgamento negativo, era algo que eu tinha que fazer, né? Era uma metodologia que nós tínhamos na época, mas talvez tivesse que ter usado outras palavras na chegada. Quantos anos você tinha na época? Isso foi em 2012, 2011, 2012. A gente tá falando aí de 12 anos, tinha 26... Não, 24 anos. O que você falaria para o Danilinho hoje? Se encontrasse ele e falasse o que pra Danilinho? Dá uma chance pro cara. vai lá e fala pro cara, eu acredito que você consiga, eu vou aí, é só pra dar ajuda. É só pra ajudar, porque eu sei que você vai conseguir. Pô, legal. Mas isso é muito da vida mesmo, né? A gente vai tendo essas experiências assim, eu acho que até a gente tá chegando ao fim, né, Aninha? Porque acho que é legal até você falar esse ponto dessa transição mesmo, né? De assim, o que você tá sentindo agora como tá lá diretamente na ponta? Que é o que você sempre tratou com cliente, você tava sempre acompanhando, mas assim, o que você mudou um pouco dessa percepção agora em campo e ali na cara a cara com o cliente mesmo? Sim. Mais pessoal até, nem tanto profissional. Eu esses dias atrás eu tava falando com a minha mãe, né? O ir para vendas é muito interessante porque eu vi que nesse pouco tempo eu já cresci pessoalmente, né? Porque lidar com pessoas é sempre desafiador. Sim. Né? Você encontra uma pessoa que você fala uma coisa, ela entende aquela mensagem, ou uma segunda pessoa entende uma mensagem diferente. Às vezes por conta do tom de voz, da forma que você está falando, o contexto. E eu acho que o mais legal é, quando você se bota no papel de vendedor, tem aquela premissa, né? O cliente tem sempre a razão. De fato, o cliente tem sempre a razão e é importante que o cliente se sinta seguro para a gente poder fechar um negócio, conseguir seguir em frente com o projeto. Mas muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Então, às vezes o cliente ele tá bravo, né? Por que ele tá bravo? Às vezes ele está sendo pressionado, seja por um resultado, seja porque tá em atraso, seja por qualquer outra dificuldade. Então, nesse tempo, eu acho que o que mais me impactou foi me colocar no lugar das pessoas ainda mais,
Uhum. né? E poder entender, ó, como que eu posso me sair dessa situação gerando ali gerando valor, né? Gerando uma qualidade, tanto para mim quanto para o outro lado, para que a gente tenha esse relacionamento duradouro. Porque o principal às vezes as pessoas elas têm uma ideia errada do vendedor, que o vendedor ele só quer vender, né? Pode ser que aconteça isso, o vendedor querer vender por vender. Mas o nosso nicho de negócio não permite fazer isso. A gente precisa vender, a gente precisa visitar o cliente periodicamente para poder entender, cara, tá dando certo? Cara, precisa melhorar alguma coisa? No futuro, lembra de mim porque a gente teve sucesso agora, vamos ter sucesso de novo. Eu acho que foi a principal coisa, esse crescimento pessoal de me colocar no lugar do outro, né? E quando você se coloca no lugar de várias pessoas, você começa a olhar as coisas de outra forma. Às vezes o que é grave, o que era grave para você, talvez não seja tão grave. Talvez você possa tratar ali num tempo diferente, de uma forma diferente, talvez com mais tranquilidade, né? Acho que essa foi a principal diferença. Foi o que eu acho que foi mais legal. Não, e Que muito bonito, boa. né? Muito boa. Tem mais perguntas? Olha, da minha parte, foi muito bacana. Eu acho que tem um material muito bom aí Eu pra amo que toda pessoal. vez que ele vem aqui, ele dá uma aula pra Uma gente, aula? né? Uma aula. Pô, É o nosso Não é à professor. toa que tá Quando- sempre com a gente, né? Então, não é à toa. Quando o Rafinha me ligou, né? Pô, eu falei, cara, que legal. Pô, que legal. Porque é um assunto, primeiro, que eu adoro. Uhum. Adoro. E é uma baita oportunidade, tem que agradecer, porque falar com vocês é muito legal. Pô, a gente que agradece. Obrigada, cara. A gente sempre... O que acontece, né? A gente tem que propagar o conhecimento, tem que sempre tentar deixar todo mundo na mesma régua, né? Nem sempre a gente tem essas oportunidades. Então, pô, uma oportunidade dessa é ouro. Sim. Né? E ajudar o mercado também, né? Que a gente, óbvio, tem a questão da empresa, mas assim, eu acho que a gente trabalha muito aqui no Vozes isso, né? A gente produzir conteúdo que realmente seja relevante para o mercado. Exatamente. E que as pessoas estão procurando, às vezes alguma tá na dúvida sobre alguma parte de técnica, de equipamento, a gente pode ajudá-la, não só a venda, né? Que é como você comentou do vendedor, né? Não é só vender. É um casamento. Sim, é um casamento. E tem que ser um casamento feliz, Exatamente. para que todo mundo fique bem, né? Então, no geral, eu vejo que a gente tem bastante sucesso nesse sentido. Com certeza. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco. Muitas graças. Obrigada Muito por ter obrigado, Zé. topado estar Eu aqui. que agradeço. Estamos muito muito bom. felizes. Foi muito E até bom. a próxima, né? Até a próxima, Com certeza vai ter, Hasta luego. Hasta vai ter luego. mais oportunidades aí pra trabalhar com o Danilo. Me traz aí que... Me traz com o safado lá que me tratou mal. Botar vocês no frente a frente. Fazer um contra aqui, um versus. Uma batalha aqui entre um e outro, cada um com o É microfone. isso aí, é isso aí. Isso aí. Obrigada, Danilo, Obrigado por ter vocês. topado. Obrigada, agradeço. Renan, Obrigado, por mais um Aninha. episódio. E a gente se vê mês que vem, gente, com mais um Vozes de Peso, todo mês, aí na sua telinha, no seu Spotify, no seu YouTube, direto pra você. Então, Até a próxima. até a próxima, cara. Tchau, tchau, pessoal.